Olá, meu nome é Cristiane dos Santos, faço faculdade na Uninter de Guarapuava, meu RU é 1779974 e estou aqui para apresentar a vocês meu estágio de gestão escolar, modo extensão, junto com a minha colega Tauana de Cássia, do RU 1790412. Estamos cursando graduação em pedagogia. Então, o nosso tema é entendendo melhor as leis que norteiam o ambiente da gestão escolar. Esse é o meu terceiro vídeo e no terceiro vídeo eu vou falar sobre a LDB. Vou explicar para vocês o que é a LDB, quais são as suas funções e é isso. Muito obrigada, espero que vocês curtem, comentem, desde já eu agradeço. Até mais! Hoje vamos abordar o assunto LDB. O que seria a LDB? A LDB é Lei de Diretrizes e Bases. Qual é a importância dela? Então, a partir de 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, a educação infantil passou a integrar a educação básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. Então, segundo a LDB, em seu artigo 29, sendo assim, a educação infantil, na sua primeira etapa, dava a educação básica como uma finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. De acordo com a lei, a educação infantil deve ser oferecida em creches para as crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos. Porém, ela não vem ser obrigatória. Dessa forma, a implantação de centros de educação infantil é facultativa e de responsabilidade dos municípios, diferente dos demais níveis da educação. A educação infantil não tem currículo formal. Desde 1998, segue o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, um documento equivalente aos parâmetros curriculares nacionais que embasa os demais segmentos da educação básica. Segundo os referenciais, o papel da educação infantil é o cuidar da criança em espaço formal, contemplando a alimentação, a limpeza e o lazer, que é o brincar. Também o seu papel é educar, sempre respeitando o caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da criança. Não cabe à educação infantil alfabetizar a criança. Nessa fase, ela não tem maturidade neural para isso, salvo os casos em que a alfabetização é espontânea. Segundo os referenciais, devem ser trabalhados os seguintes eixos com as crianças: movimento, música, artes, visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. O objetivo é desenvolver algumas capacidades como ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros. Alguns aspectos previstos nos referenciais para adequar as escolas de educação infantil às necessidades das crianças são desconhecidos da maioria dos pais, tais como: as escolas devem ter 2 cozinhas, uma para as crianças de 0 a 3 anos e outra para crianças de 4 a 5 anos. O espaço físico
deve ser de 2 metros por criança em sala e inclusive deve ter fraldário e lactário, independentes da sala de aula. A ênfase da educação infantil é estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança, aguçar a sua curiosidade, sendo que, para isso, é imprescindível que a criança esteja feliz no espaço escolar. A LDB também é chamada de Carta Magna da Educação, inspirada e defendida pelo antropólogo Darcy Ribeiro, que conseguiu manter suas ideias em um texto legal e bem sintetizado, permitindo uma generalização e flexibilidade com repercussões políticas. A Constituição de 1891, primeira do período republicano, pouco trata da educação, por primar pela autonomia das unidades federativas. Não havia nessa carta e também no interior nem sequer a menção à palavra educação. Até a década de 1930, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino ligado ao Ministério da Justiça. Então, somente em 1931 foi criado o Ministério da Educação. A Constituição de 1934 dedica um capítulo inteiro ao tema, trazendo à União a responsabilidade de traçar as diretrizes da educação nacional, artigo 5º, e fixar o Plano Nacional de Educação, compreensível do ensino em todos os graus e ramos comuns e especializados, para coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território do país, através de uma unidade gerada por um Plano Nacional de Educação e da escolaridade primária obrigatória. Pretendia-se combater a ausência de unidade política entre as unidades federativas, sem, com isso, tirar a autonomia dos estados na implantação de seu sistema de ensino. Ideia defendida pelos educadores liberais, dentre os quais se destacava Anísio Teixeira. Então, um ponto importante que refletiu muito diretamente na tramitação da primeira LDB foi a questão do ensino religioso. Enquanto a proclamação da República teve como pano de fundo a separação entre Estado e Igreja, a segunda carta marca essa reaproximação. No que diz respeito à educação, instaura o ensino religioso de caráter facultativo e de acordo com os princípios de cada família nas escolas públicas. Artigo 153. A despeito do ensino religioso, a Carta de 1934 pode ser considerada uma vitória do grupo de educadores liberais, organizados através da Associação Brasileira de Educação, por atender suas principais proposições. O outro grupo, denominado de liberalista e ligado aos partidos de centro e de direita, sustentava que a pessoa possui direitos naturais e que não cabe ao Estado garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. A educação é um dever da família, que deve escolher entre uma variedade de opções de escolas particulares. Ao Estado caberia a função de traçar as diretrizes do sistema educacional e garantir, por intermediário de bolsas, o acesso às escolas particulares para pessoas de famílias de baixa renda. Na disputa, que durou 16 anos, as ideias dos liberalistas se impuseram sobre a dos estatistas na maior parte do texto aprovado pelo Congresso.
Na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma lei de diretrizes e bases da educação, que regulamenta todos os seus níveis. A primeira LDB foi promulgada em 1961. João Goulart publica em 20 de dezembro de 1961 a primeira LDBA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base dos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934. O texto, aprovado em 1996, é resultado de um longo embate que durou cerca de 8 anos, 1988 a 1996. Entre duas propostas distintas, a primeira, conhecida como Projeto Jorge Rage, foi o resultado de uma série de debates abertos com a sociedade organizados pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, sendo apresentado na Câmara dos Deputados. A segunda proposta foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Correia, em articulação com o Poder Executivo através do MEC. A principal divergência era em relação ao papel do Estado na educação. Enquanto a proposta dos setores organizados da sociedade civil apresentava uma grande preocupação com o mecanismo de controle social do sistema de ensino, a proposta dos senadores previa uma estrutura de poder mais centrada nas mãos do governador. Apesar de conter alguns elementos levantados pelo primeiro grupo, o texto final da LDB se aproxima mais das ideias levantadas pelo segundo grupo, que contou com um forte apoio do governo nos últimos anos de tramitação. Em 2017, projeto de lei proposto pelo senador Wilder Moraes deu origem à Lei 13.490 de 2017, que alterava o texto da LDB, permitindo que pessoas físicas e empresas possam direcionar doações à pesquisa ou setores específicos das universidades. A LDB é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Essa lei ela foi aprovada em dezembro de 1996, com o número 9394/96. Foi criada para garantir o direito a toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade. Para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública, um marco na regulamentação do ensino no país, trouxe importantes inovações e permitiu colher avanços significativos, mas assim algumas das transformações essenciais contidas no texto do então senador Darcy Ribeiro. Então, algumas dessas concretizações do Darcy Ribeiro, elas ainda não foram concretizadas. Segundo a LDB 9394/96, a educação brasileira é dividida em 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. Então, a educação básica é a educação infantil, que são creches de 0 a 3 anos e pré-escolas de 4 e 5 anos. É gratuita, mas ela não é obrigatória. É de competência dos municípios. O ensino fundamental, os anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais do 6º ao 9º ano, é obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que, gradativamente, os municípios serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática, os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os estados os anos finais.
Em o ensino médico, o antigo segundo grau, do primeiro ao terceiro ano, é de responsabilidade dos estados. Pode ser técnico, profissionalizante ou não. O ensino superior é de competência da União, podendo ser oferecido por estados e municípios, desde que estes já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável em sua totalidade. Cabe à União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de educação que perpassam todos os níveis da educação nacional. São elas: educação especial, que atende aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. A educação à distância atende os estudantes em tempos e espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. A educação profissional e tecnológica visa preparar os estudantes a exercerem atividades produtivas, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos. A educação de jovens e adultos atende às pessoas que não tiveram acesso à educação na idade apropriada. A educação indígena atende às comunidades indígenas de forma a respeitar a cultura e língua materna de cada tribo. Além dessas determinações, a LDB/96 aborda temas como os recursos financeiros e a formação dos profissionais da educação. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Pública, em 3 de julho de 2016, inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diferentes níveis da educação básica. Os cursos de pedagogia e correlatos têm até 5 anos para promover a formação dos professores para implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e o médio. O direito à educação e aprendizagem ao longo da vida como um dos princípios norteadores do ensino brasileiro passa ao ordenamento jurídico com a Lei 13.632/2018. O novo ensino médio consiste em uma reforma na grade curricular, onde algumas disciplinas serão excluídas ou deixaram de ser obrigatórias no currículo dos alunos. Assim, eles podem escolher quais as matérias que desejam estudar e aprofundar o conhecimento de acordo com o seu interesse, pensando principalmente na profissão que exercerão no futuro. Mas logo no primeiro ano, os alunos poderão escolher quais áreas irão querer se aprofundar de acordo com seu interesse profissional ou vocação. As opções estão distribuídas em 4 áreas do conhecimento, assim como o Enem, e divididas em uma carga horária de 1.800 horas totais. Uma das metas como implementação do novo ensino médio é que o decorrer dos anos seja implantado de maneira gradativa nas escolas de ensino médio aulas em período integral, para que dessa maneira possibilite aos alunos que ao fim da sua formação básica ele tenha um diploma de ensino médio e também de ensino técnico. Porém, apenas 5% das escolas brasileiras oferecem esse tipo de ensino ainda, mas a cada ano são criadas 500 mil novas matrículas nessa modalidade. E com o novo ensino médio, o objetivo é que esse número seja ainda maior. A previsão é que a partir deste ano as escolas já estejam adaptadas ao novo ensino médio, mesmo que começando com os alunos que estão no segundo ano letivo.
mas será a partir de 2021 que todas as escolas deverão já ter adotado o novo sistema, que é o BNCC, como currículo obrigatório a todos os anos que ingressarem no ensino médio. A importância da LDB como forma de garantir o direito a toda a população a ter o acesso à educação gratuita e de qualidade para valorizar os profissionais da educação. E o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública. Trata também da formação dos professores que devem atender aos requisitos mínimos exigidos para exercer a atividade docente. A importância das LDBs para a educação é fundamental, principalmente para os professores que possuam conhecimentos das diretrizes para que não fiquem ignorantes de seus direitos como profissionais da educação, capazes de lutar por uma educação melhor e não apenas reclamar do sistema educacional de braços cruzados. O problema da educação do Brasil não é a falta de leis que garantam os direitos dos alunos e dos professores. Há uma educação de qualidade, pois as LDBs têm nos seus artigos o suficiente para isto. A questão é que muitos professores não têm conhecimento e não exigem o cumprimento da lei, por governantes que não fazem a menor questão de proporcionar às novas crianças e adolescentes educação básica e de qualidade. A Lei de Diretrizes e Bases, essa lei, ela foi criada, então, para garantir o direito de todos a o aprendizado totalmente gratuito, o direito de todos à educação gratuita e de qualidade. Então, conforme a LDB, então é necessário observar sim o critério de avaliação do rendimento do aluno e o resultado do mesmo que ele obteve ao longo do ano, do período escolar. Isto não é somente prova em si. Então, essa lei, que é a Lei das Diretrizes e Bases, ela se torna a lei mais importante, porque ela vai se tratar da educação infantil. Então, ela é composta por 92 artigos, que versam sobre os mais diversos temas da educação brasileira, desde o ensino infantil até ao ensino superior. Então, na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma lei de diretrizes e bases da educação, que ela regulamenta todos os seus níveis. A primeira LDB ela foi promulgada em 1961 por João Goulart, que ele publica em 20 de dezembro de 1961 a primeira LDB. Então, esse texto que foi feito pelo João Goulart, ele foi aprovado em 1996. E o seu resultado foi de um longo embate que durou cerca de 8 anos. Então, ele teve esse tempo para discutir entre eles o que seria melhor para a LDB. Então, começou a se discutir em 1988 até 1996 e teve essas duas propostas distintas, que a primeira foi conhecida como o Projeto Jorge Rage, que foi o resultado de uma série de debates abertos com a sociedade. Então, esse debate foi com a sociedade, que foi organizado pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Então, nessa discussão, que foi no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que foi apresentado para a Câmara dos Deputados,
E a segunda proposta, ela foi elaborada pelos senadores, o Darcy Ribeiro, o Marco Maciel e o Maurício Correia, em articulação com o Poder Executivo através do MEC. Então, entre eles, teve essas duas discussões. Então, a segunda foi a proposta que foi elaborada. Então, eles discutiram então o que seria também, o que serviria a LDB. Então, foi através do MEC que eles... E a principal divergência era em relação ao papel do Estado na educação, enquanto as propostas dos setores organizados da sociedade civil apresentava uma grande preocupação com o mecanismo de controle social do sistema de ensino. A propostas dos senadores, ela previa uma estrutura do poder mais centrada nas mãos do governo. Então, apesar de conter alguns elementos levantados pelo primeiro grupo, o texto final da LDB se aproxima mais das ideias levantadas pelo segundo grupo, que contou com forte apoio do governo nos últimos anos da tramitação, do governo FHC. FHC. Então, a importância da Lei de Diretrizes e Bases, ela já foi falada aqui. Ela é muito importante porque vai falar muito da educação não só infantil, mas educação do ensino médio, EJA, e profissionalizante, à distância, EAD. Então, ela é muito importante por causa disso, de estar falando da educação. Ela sempre vai abordar esses temas e também sempre vai estar muito importante na educação, porque é uma lei. Então, caso que alguém esteja falando que a educação não é importante, então é preferível que fale para dar uma pesquisada na LDB, que ela vai falar muito, muito extenso sobre a educação, que também não é só o dever da escola, mas sim que foi debatido essa LDB com a comunidade, a sociedade e os familiares, que isso é muito importante para que a educação ela seja vista com outros olhos. Então, a LDB ela sempre será o eixo mais importante de todas as leis, porque toda a população ela vai ter esse acesso à educação gratuita e de qualidade, que isso vai valorizar os profissionais da educação e também estabelecer o dever da união, não só dos professores e familiares e a sociedade, mas assim do Estado e dos municípios com a educação pública. Então, a LDB também trata da formação dos professores, que também essa formação dos professores, ele deve atender os requisitos mínimos que são exigidos para exercer a atividade docente. Então, esses requisitos, o professor deve ter todos os requisitos para exercer todas as atividades naquela escola, nas escolas. Então, é muito importante que os professores eles possuem conhecimentos das diretrizes para que eles não fiquem ignorantes dos seus direitos como profissionais da educação, capazes de lutar por uma educação melhor e não apenas reclamar do sistema educacional de braços cruzados. Então, ele é muito importante que todos os professores tenham esse conhecimento das leis de diretrizes e bases para que eles possam saber os seus direitos na escola e não possam ficar de braços cruzados, que eles possam correr atrás dos seus direitos.
Então, o problema da educação do Brasil não é a falta de leis que garantam os direitos dos alunos e dos professores a uma educação de qualidade, pois as LDBs têm nos seus artigos o suficiente para isto. A questão é que muitos professores não têm o conhecimento da LDB e não exigem o cumprimento da lei, pelos seus governantes que não fazem a menor questão de proporcionar às nossas crianças e aos adolescentes educação básica de qualidade. Então, muitos professores não conhecem as leis de diretrizes e bases e não têm um grande conhecimento. E eles não sabem o que eles vão poder cumprir nessa lei. E também os governantes, eles não estão nem aí para proporcionar às crianças e aos adolescentes a educação básica que é de qualidade. Então, a educação, infelizmente, não é vista sempre, todo ano, a educação nunca vai ser vista como uma boa importância. Mas quem que quer saber mais sobre a educação, sempre é bom pesquisar. Em todas as leis ali vai aparecer os direitos da criança, não só da criança, mas sim do adolescente. E também que os familiares e a comunidade devem estar engajados nisso, para que a educação não seja só uma boa educação, mas sim de qualidade, e só aquela educação básica, mas que sim vai ficar para ser um bom profissional e que todos tenham o direito de aprender e ensinar. Então é isso, a LDB ela é muito importante para a educação infantil, para a educação, não só infantil, né? E é isso, muito obrigada, espero que vocês gostem e até mais!